E fizemos o contato com o professor Marco Antônio Villa. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Bom, acho que o assunto principal é justamente a Venezuela, né, professor? A gente tem aí as informações que o Marcelo Matos trouxe da ajuda humanitária que está a caminho do país, mas já tivemos essa conversa por aqui. As portas por lá estão fechadas. Como é que a gente vai fazer nessa situação? Como é que o senhor avalia toda essa situação dessa crise na fronteira? É uma situação extremamente preocupante, como nós comentamos no decorrer dessa semana, né? A ajuda humanitária deve chegar por 3 frentes, pelo mar, pela Colômbia e pelo Brasil. No caso da Colômbia e pelo Brasil, por via terrestre e tal. A situação é muito tensa, como sabemos, no caso da fronteira do Brasil, o incidente grave e a morte, até o momento, sabida, de 2 venezuelanos. A situação na Colômbia também, impedindo a passagem na ponte que liga a Colômbia, na altura da cidade de Cúcuta, com a Venezuela. E aqui no caso do Brasil, os episódios aí em Roraima bastante desagradáveis e com a morte, até o momento, registro de 2 venezuelanos e tal. Portanto, é uma situação muito difícil, que exige muito cuidado, muita diplomacia. Nós estamos vivendo o momento final da ditadura Maduro, são os últimos momentos, são os estertores da ditadura, porém, encaminhar com cuidado esse momento é fundamental, para não ter nenhum tipo de provocação que possa gerar, eu acho que aí o limite, não me parece que é uma questão tão presente, um conflito bélico com os vizinhos na Venezuela, no caso, Colômbia, em tela, né? O Colômbia e o Brasil. Vamos esperar que isso não aconteça. A ajuda ela é humanitária, cabe aos venezuelanos encontrarem, como estão nas ruas, uma saída para a crise mais grave da sua história. Agora, professor, o Brasil pode estar sendo usado mesmo com essa ajuda humanitária, que ninguém pode ser contrário, evidentemente, mas justamente para atrair esse conflito e até representando os Estados Unidos? Não, eu acho que até o momento a posição do governo brasileiro é extremamente correta e está de parabéns. E aí devemos fundamentalmente ao vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão, inclusive ele que está fazendo essa coordenação. Eu estaria, e sou muito sincero, mas muito preocupado se a coordenação fosse do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. E por que eu digo isso? Porque eu não só ouço o que ele fala, eu leio o que ele escreve. E aí o Brasil seria uma espécie de colônia dos Estados Unidos, né, servindo como boi de piranha para uma intervenção norte-americana na Venezuela. Não. Isso não está ocorrendo, graças à ação sensata de Hamilton Mourão e dos ministros militares. Isso é importante que quem nos acompanha saiba, que tenha a sensatez de pensar primeiro nos interesses estratégicos do Brasil e somente nos interesses estratégicos do Brasil. Ou seja, o Brasil não é instrumento de nenhum outro país. E no caso específico, pensando numa ajuda humanitária a um povo, nós temos uma diáspora venezuelana, especialmente pelo continente americano. Lá na Venezuela, um povo passando fome, não tendo nada. Um sabonete na Venezuela custa 2,5 milhões de bolívares. Você precisa ir com uma montanha de dinheiro para conseguir comprar um sabonete. E as questões do campo médico, alimentação, há uma tragédia humanitária no país. Assim, o governo brasileiro está agindo corretamente, pensando, claro que nos interesses, porque é na América do Sul isso que está ocorrendo, estratégicos no Brasil, que é uma potência na América do Sul, e pensando na solidariedade com o povo irmão da Venezuela. Professor, o senhor falou aí a respeito dessa situação humanitária, né? A gente vê que tem um fluxo migratório muito grande de venezuelanos para o Brasil. Recentemente nós tivemos vários trabalhos ali na região de Roraima, justamente para controlar, criar uma certa estabilidade. Conseguimos, de certa forma, mas agora com o fechamento das fronteiras é possível que essas pessoas busquem alternativas para entrarem no Brasil, que pode acabar piorando a situação que já estava complicada lá na região. E além disso, também fala ao senhor a respeito do lado brasileiro, que também já tem um primeiro impacto nessa questão do desabastecimento, né? Em Pacaraima, por exemplo, não existe posto de gasolina, as pessoas abastecem os carros no lado venezuelano, ou seja, já é mais um impacto, né? Também a gente... Energia elétrica, Energia elétrica também. Perfeito. Então já tem esse impacto também para o lado brasileiro. Como é que o senhor avalia que vai ficar essa situação nos próximos dias?
Perfeito. Temos a questão aí de Roraima, a questão do eletricidade, combustíveis, alimentos, né? Uma situação grave. Aí teremos de pensar a médio e longo prazo o fornecimento de energia, de eletricidade a Roraima através de alguma fonte nacional. Isso é importante. Isso é muito importante. Esse tipo de dependência que hoje o Estado tem em relação à Venezuela não é saudável, né? E também no campo dos combustíveis. Não é possível que um Estado brasileiro, da República Federativa do Brasil, tenha tal dependência em relação a um país vizinho. Isso é fundamental em termos estratégicos e para o país, e para a independência e segurança, especialmente para a segurança nacional e tal. Agora, a situação lá é muito grave. Lembrar que nessa diáspora venezuelana, o Brasil não recebeu o maior contingente de venezuelanos. Uma escala, uma lista que passa, por exemplo, o primeiro, a Colômbia, né, em que a situação é muito difícil, e aí foram se espalhando por Peru, Argentina, Uruguai, muitos foram para os Estados Unidos, né? Tem venezuelanos no Equador. Em suma, é uma tragédia. São milhões de venezuelanos que saíram do país, se espalharam especialmente pelo continente americano, e a tragédia dos que estão lá, que não tem o que fazer, não tem como sair. A situação, portanto, ela é muito, muito grave e exige sintonia fina e muito cuidado nesse trato, ou seja, não cair nas provocações que a ditadura Maduro vai desejar. A ditadura Maduro, que é um tipo de provocação para desviar as atenções da miséria que ela produziu por um possível conflito internacional com os países fronteiriços. Por isso que é necessário muito cuidado, porque não cair, insisto, na provocação do Maduro, porque que está, na verdade, pensando no quê? Não nos venezuelanos, não no interesse do seu país. Ele está preparando a sua rota de fuga. A ditadura Maduro já acabou, ela não tem mais condições de se manter, é questão, portanto, final, nós estamos no final do processo, ele sabe que não tem mais condições de governar, que não é possível inventar nenhum tipo de acordo, eles vão se retirar do país, dizem que tem sempre 2 aviões prontos em Caracas para retirar o Maduro e os principais líderes da quadrilha bolivariana para Cuba, é isso que provavelmente vai ocorrer, eu gostaria que isso ocorresse nos próximos dias. Professor, falando agora aqui do Brasil, parece que esse laranjal aí político não se restringe evidentemente ao PSL, mas claro que ataca o governo, né? Nós trouxemos várias matérias aqui falando sobre reforma da Previdência, a expectativa da aprovação ainda no primeiro semestre. Até que ponto o governo começa fragilizado com essa discussão? Eu acho que precisa, da mesma forma como em relação à Venezuela, o trato da reforma Previdência precisa ser feita com muita habilidade e por gente experiente, profissional, no bom sentido da expressão, profissional político, que saiba fazer uma eficaz articulação entre Palácio do Planalto e Congresso Nacional. E entenda que no Congresso Nacional as pressões vão ser muito grandes. Isso faz parte da democracia. E sendo assim, dificilmente, ou se fosse para apostar, é impossível que o projeto enviado pelo governo seja aprovado da mesma forma, sem nenhuma alteração. Vai receber alteração, sim, ou várias alterações. Tudo indica. Aí vai ser uma questão de negociação legislativo e executivo. É uma negociação, importante destacar, no campo republicano tal. Eu acho que o jogo está começando. Há um sentimento muito forte pela reforma. É necessário esclarecer os pontos polêmicos, evitar que um ponto polêmico ganhe uma proporção muito maior do que ele realmente tem. Por isso que a política de comunicação ela é fundamental através do rádio, da TV, das redes sociais, de convencimento dos parlamentares, e esse é um processo que não será fácil. Teremos muita atenção, sessões muito longas, lembrando que são 308 votos necessários para aprovar uma PEC na Câmara dos Deputados, e no Senado 49 votos. Recordando que na Câmara e no Senado são necessários 2 votações. E se no Senado, ou de alguma forma, o projeto for alterado, é necessário retornar à Câmara. Sendo assim, tem de ser feito com muito cuidado, não é na base do grito, é na base do convencimento. E, professor, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já disse que tem uma expectativa de que a reforma passe ainda nesse semestre, nesse primeiro semestre, em junho, já seja aprovada no Senado. O senhor acha que ele está sendo otimista demais?
Me parece que sim, Marcelo, me parece que sim. Eu acho que é bom lembrar que tem carnaval, tem feriados prolongados, tem de contar que tudo isso o Congresso não funciona, né? A pressão popular de setores corporativos vai ser muito grande e isso faz parte da democracia. Isso faz parte da democracia, sim, tem pressão, isso é a coisa mais normal, né? Eu acho que em junho pode ser aprovado na Câmara. No Senado, eu creio que é por volta ali de julho, final de julho, com até sendo necessário uma convocação extraordinária para aprovação. Agora, caso consiga aprovar o cerne da reforma, aí vai ser uma grande vitória política do governo e mais, uma vitória política do Brasil, né? E a partir dali, o processo de recuperação econômica tende a se acelerar. Agora, vai ser a grande batalha, como eu sempre digo, a derrota do governo, uma possível derrota na reforma da Previdência significa o desastre do quadrênio presidencial. Acabou o quadrênio presidencial. O governo joga a sua sorte na aprovação da reforma da Previdência. Por isso que precisa, primeiro, de um relator na Câmara dos Deputados, designado pelo presidente Rodrigo Maia, alguém que tenha competência, experiência, trânsito na casa, seja um deputado de várias legislaturas, não pode pegar qualquer neófito e colocar como relator. Aí é derrota na certa, assim como no Senado. Mas o problema principal, inicial, é a Câmara dos Deputados. É necessário, portanto, para concluir, muita habilidade política, muito cuidado para que consiga passar pelas comissões até chegar finalmente ao plenário. Professor, para nós concluirmos, hoje tem Santos e Palmeiras, na verdade Palmeiras e Santos, o senhor estará no território inimigo justamente, como é que vai ser isso aí? Filipão e Sampaoli. Vai ser legal, vai ser legal. Vamos ver quem o Sampaoli vai escalar, se vai escalar da máquina mortífera, que é o outro nome que o Santos tem atualmente, se vai escalar o time principal ou não. Agora, realmente, a grande estrela do campeonato, mais do que o Santos, é o Sampaoli. Se jogar com o time completo, eu sinto dizer aos palmeirenses, a todos os palmeirenses da Jovem Pan, especialmente quem nos acompanha, se o Santos jogar com o time completo, o Santos ganha. Professor Marco Antônio Villa, muito obrigado pela participação do senhor. Se prepara para segunda-feira, professor. Valeu, grande abraço a todos.